Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu convido aos irmãos para se colocarem de pé, para a gente dar início a um culto de mais uma noite de adoração ao Senhor. Eu queria ler com os meus irmãos o Salmo 111. Amém? Glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem aí em Salmos 111. A gente vai ler só o versículo 1. Amém? Glória a Deus. Vou dar um tempinho para vocês acharem, para vocês acompanharem na Bíblia de vocês o que o Senhor quer conosco esta noite. Glória a Deus. Salmo 111, versículo 1 diz assim: Aleluia, de todo o coração louvarei o Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Amém? Glória a Deus. E aqui estamos na casa do Senhor para louvar e engrandecer o nome dele e dizer o quanto ele é maravilhoso. Vamos entregar esse momento ao Senhor, orando. Curvem as suas cabeças para a gente entregar esse momento a Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós glorificamos, exaltamos o teu nome. Te pedimos perdão, ó Senhor, por todos os nossos pecados. Que o Senhor, ó Jesus, possa, Pai, fazer o mover sobre a tua casa. Que o Senhor prepare os nossos corações, as nossas mentes para os louvores, para a palavra que vai ser ministrada. Que o Senhor, ó Jesus, possa estar em tudo, ó Senhor, que vai acontecer nesse local. Te entregamos, ó Senhor, este culto, esta adoração a Ti. Que o Senhor receba de bom agrado e de bom ânimo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor o hino da harpa 654. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Obrigado por mais uma noite na Tua casa. O Espírito de Deus está aqui, eu creio, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, aleluia, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, aleluia, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Pai, eu quero Te adorar em espírito
em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Só para te adorar, Jesus. E nós viemos essa noite para isso, para adorar o único Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Luz do mundo vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor o pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na na cruz.
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus. Amém. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Glórias a ti, Jesus. De imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. De imensurável valor, ninguém pode expressar quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu,
cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Só me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Glória a Deus. Tu és a nossa essência, Jesus. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Estamos alegres aqui na tua presença. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Tudo meu pensar e tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
profundidade das riquezas, a sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Tudo é pra ti, Jesus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Seja adorado, Jesus, nesse local. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado
através de mim. Seja adorado, Jesus. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim. Seja adorado. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Ai, Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Seja adorado. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim. Seja adorado. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Glória a Deus. Seja adorado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jonathan? Amém? 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 Glória a Deus. Aleluia. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração. Pedir para que o Espírito Santo de Deus conduza esse momento. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, mais uma vez pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco através das Tuas Escrituras.
Revela-nos, ó Pai, aquilo que Tu queres revelar. Fale conosco, ministra sobre as nossas vidas, derrama o Teu poder e a Tua unção. Não deixe com que nada que for professado nesse local não venha ser do Teu agrado. Se algo não estiver conforme a Tua vontade, não permita que seja falado. Mas, Pai, se tudo estiver alinhado em conformidade à Tua palavra e à Tua vontade, então nos dê discernimento e sabedoria para podermos aprender, compreender e aplicarmos nas nossas vidas. É assim que nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, pois sempre Tu tens sido um Deus benigno, misericordioso e gracioso para conosco. E somos gratos por isso. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, fique à vontade. Vitinho, aumenta só um pouquinho o meu microfone, por favor. Amém. Irmãos, nós estamos lendo lá em João, capítulo 5, porém nós estamos compreendendo, entendendo um pouco mais, para a gente poder entender a leitura lá, sobre o inferno. Então, o esquema que eu criei acerca de conseguir repassar e orientar a igreja acerca do inferno, foi por perguntas. Então nós estamos trabalhando por perguntas. Então perguntas, é claro, eu fui pensando em possíveis perguntas a serem feitas e serem respondidas. Mas caso a igreja tenha mais perguntas, fique à vontade para agregar no estudo, tá bom? Então, quinta-feira passada nós fizemos 2 perguntas e trabalhamos em cima dessas 2 perguntas. Que a primeira pergunta foi, se o inferno existe. Essa resposta nós já demos de forma abreviada, porém, todavia, nós ainda estamos respondendo ela, tá? As próximas passagens que nós vamos estar lendo, eu ainda vou estar testificando mais ainda que existe sim o inferno, tá bom? E a segunda pergunta foi, quem criou e quando foi criado? Isso era uma pergunta só, mas foi respondida esses 2 pontos. E também a gente já respondeu. Está no estudo passado. E a pergunta hoje, nós vamos ver se conseguimos trabalhar 3 perguntas hoje, creio eu. Acho que sim, não sei, mas se não tiver, não tem problema. Hoje, a primeira pergunta que nós vamos trabalhar é as nomenclaturas acerca do nome inferno, tá? A segunda pergunta é, o inferno é eterno? A terceira pergunta é, podemos sair do inferno? Depois que uma pessoa foi para o inferno, ela pode sair do inferno? Então vão ser essas 3 perguntas que nós vamos trabalhar em cima delas hoje, tá bom? Então a primeira pergunta, acerca das nomenclaturas associadas ao inferno. Irmão, vocês talvez estejam dizendo, nomenclatura, João, você está inferno? Claro, sim. Só que o inferno, ele já está nessa nossa Bíblia hoje. Essa palavra inferno, ela vem do latim, que quer dizer profundezas, que quer dizer algo de um mundo inferior. Tem mais ou menos essa ideia, a palavra inferno. Então ela vem do latim, que quer dizer algo profundezas, um mundo inferior, um local inferior, que para nós cristãos, que utilizamos na Escritura Sagrada, o nosso entendimento acerca da palavra inferno é um local de condenação, é um local para onde vão aqueles que serão condenados, aqueles que irão sofrer a tortura que há naquele local. Então ali, para as pessoas que não alcançaram a salvação e não vão morar no céu, elas vão para o inferno. O oposto do céu é o inferno. Existem 2 lugares que nós vamos depois da morte, que é para o céu, e o outro local é o inferno. Nós não vamos por 2 lugares, corrigindo a minha fala, tá? Nós vamos todo mundo aqui, para a glória de Deus, vai para o céu, né? Nós vamos para o céu, nós não vamos estar indo. Mas eu falo no sentido, existem 2 locais pós-morte, tá bom assim? Tudo bem, entendemos isso. E se você for ler na sua Bíblia, vai estar lá inferno. Porém, um dos argumentos
que aqueles que dizem que não existe o inferno e que depois da morte, aqueles que não forem salvos, eles serão aniquilados, eles não terão mais existência, é justamente por causa dos nomes originais, os nomes em hebraico e os nomes em grego, que foram dadas para descrever esse local de condenação. E quais são esses nomes? Os nomes são Sheol, Hades, Geena e Tártaro. Esses são os nomes. Geena, Hades e Tártaro são nomes gregos, e Sheol é um nome hebraico. Então, nas escrituras originais foram utilizados esses nomes. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos entender esses nomes no contexto bíblico, para poder a gente conseguir, por exemplo, se aparece uma pessoa que diz para nós que não, que as pessoas serão aniquiladas porque o termo tal que foi usado no original dá sentido contrário ao que vocês estão usando, a gente vai ter embasamento para dizer, não é assim, você está errado. Vamos entender melhor isso daqui? Então, você começa a definir o que você defende. Você consegue argumentar de forma bíblica aquilo que vocês defendem, tá bom? Não sei se aqui, diante de mim, existem pessoas que não creem no inferno, mas como eu falei desde o início, o estudo ele serve para isso, para clarear a nossa mente de forma bíblica. Tá bom assim? Então vamos trabalhar primeiro pelo nome Sheol, tá bom? Esse termo Sheol, ele vem lá ele está no Velho Testamento. Sheol só é apresentado no Velho Testamento. E o que significa essa palavra? Sheol significa túmulo. Pode ser túmulo, pode ser cova, pode sepultura, algo similar a quando uma pessoa ela morreu e ela foi ali o corpo foi colocado, tá? Então a grande questão está aí, porque muitos pegam só a palavra que está no hebraico e diz, essa palavra significa assim. Então você não pode dizer que essa palavra ela vai falar de um local de condenação. Não pode. É isso que eles falam, né? Só que nós temos duas coisas aí, irmãos. A primeira, que para entendermos essa palavra, nós temos que analisar o contexto. Que nem o fogo, se lembra quando a gente estudou aqui sobre o fogo? A gente não tinha que analisar o contexto. Então, para analisar a palavra Sheol, ela não pode ser simplesmente analisada ela sozinha. Tem que analisar o contexto, porque o contexto vai dizer o que os escritores, aqueles que o Espírito Santo de Deus orientou no Velho Testamento, eles querem falar quando eles colocaram a palavra lá, escrita Sheol. Só o contexto vai definir isso, tá? E é o que nós vamos ver daqui a pouco. A outra questão, qual é? Que aquele que nos ensinou mais sobre o inferno, sobre a doutrina do inferno, foi quem? Foi Jesus, no Novo Testamento. Então é difícil você ter uma definição completa sobre a questão do inferno só com o Velho Testamento. Na verdade, você vai ficar num campo muito vago ainda, muito vago, tá bom? E nós precisamos do Novo Testamento para conseguir fechar toda a nossa ideia acerca desse local, que é o local de condenação para aqueles que não creram, para aqueles que não tiveram a fé em Jesus Cristo, que não foram salvos. Tá bom assim? Então vamos lá. A palavra Sheol, ela pode estar escrita nas escrituras, dependendo do contexto, por exemplo, como sepultura, como cova, como morte. A morte no sentido separação da alma do corpo. Pode estar assim. E pode estar escrita como local de tormento. E juntos, é claro que hoje nós não temos problemas com isso, porque os próprios tradutores da Bíblia, as próprias Bíblias que vocês já têm aí, eles já tiveram esse trabalho de
examinar o contexto e, com base nisso, colocar na sua Bíblia. Tá bom assim? Então vamos olhar aqui a palavra Sheol como sepultura nas nossas Bíblias. Vá lá em 1 Reis 2:9. 1 Reis 2:9. Primeira Reis, capítulo 2, versículo 9. Algumas traduções, elas talvez não tenham inferno, tenha mundo dos mortos, ou algo assim, tá bom? 1 Reis, capítulo 2, versículo 6. Falei assim da primeira vez, foi? Falei errado? Pode ser o 2:9, 2:6, mas vamos começar no 2:6, tá bom? 1 Reis 2, versículo 6 diz assim, ó: faz, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que sua velhice desça à sepultura em paz. Para entender aqui, eu vou ler o contexto, para vocês entenderem o que é que está sendo falado aqui. Mas aqui, a conversa que nós temos é a conversa entre Davi e Salomão. Ele está passando as orientações para Salomão. E ele está falando de Joabe, tá bom? Então vamos ler aqui do 5, tá bom? Ó, também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abiné, filho de Ner, e a Amassá, filho de Jeté, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, mas manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e a sandália nos pés. Faz, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que a sua velhice desça, que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Então, essa palavra sepultura aqui, ela foi traduzida, pelo menos nessa versão que eu li para vocês. Deixa aí no 9, ó. No 9 também, vamos ler aqui o 9, ó, que ele está falando a mesma coisa. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois é homem prudente e bem saberás o que lhe has de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Essa palavra cã quer dizer velhice, tá? Dá o sentido de velhice, tá? Até eu nem uso ela. Mas o que é que acontece? Você vê aí, bota o 9, tá aqui, ó. Você está presenciando aqui que aqui existe a palavra sepultura, mas no original essa palavra é Sheol. Mas a mesma palavra Sheol, em outros campos, é traduzida de outra forma. Vamos lá. Vai lá para Salmos 16:10. Vamos para Salmo 16:10. Salmos 16:10 diz assim para nós, ó: pois não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Então lá em Salmos, capítulo 16, versículo 10, a palavra Sheol, ela foi traduzida por morte. Por quê? O contexto não leva a ser entendido de outra forma. Assim como Salomão, ou Davi estava falando para Salomão que ele não deixasse que Joabe chegasse à velhice em paz, que ele fosse lá e fizesse algo por tudo que ele fez e levasse ele para a sepultura. Ou seja, ele estava dizendo: mate ele para que ele não vá para a sepultura em paz, para que ele não vá para a cova, para o túmulo em paz. Era isso que Davi estava falando para Salomão. Então, lá dentro do contexto, a palavra Sheol, ela foi traduzida por sepultura. Já aqui em Salmos, ela foi traduzida por morte, porque dentro do contexto se enquadra melhor a nomenclatura morte. Tá bom? Então vamos ver lá em Números 16:30. Números 16:30.
16, 30. Números 16, 30 diz assim, ó. Cadê? Tá aqui. Mas, lá em Números, capítulo 16, versículo 30 diz assim: mas, se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Então aqui a palavra Sheol, ela não foi traduzida nem por sepultura, ela não foi traduzida nem por inferno, ela não foi traduzida por morte, ela foi traduzida por abismo. Abismo, porque dentro do contexto abria-se ali um buraco e algo, um abismo profundo, eles iam descer e cair. Então era a melhor forma de traduzir, né? Mas nós temos a palavra Sheol no Velho Testamento traduzida por inferno. Vamos lá em Deuteronômio 32, 22. Deuteronômio 32, 22. Diz assim para nós, ó, Deuteronômio 32, versículo 22. Porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá ao mais profundo do inferno, consumirá a terra e as suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes. Então, aqui, dentro do contexto, está falando da ira de Deus, que recairá sobre os condenados. E ali, o melhor termo, porque estava falando de algo pós-morte. Não era sobre a morte, ali, ou sobre a pessoa ir para uma cova. Então, a melhor forma da tradução, palavra Sheol, foi por inferno, local da condenação e de tortura. Então, se uma pessoa chega para você, ó, vocês estão errados. A palavra que muitas das vezes é descrito lá sobre inferno, que vocês traduziram por inferno, quer dizer cova, sepultura. O que é que você vai dizer, meu irmão? Você que está um pouco equivocado, porque para entender melhor essa palavra no hebraico, você precisa analisar o contexto. Porque primeiro nós estamos falando com homens que sim, guiados pelo Espírito Santo de Deus, mas que estavam falando sobre algo eterno, que muitas das vezes eles não conseguiam entender ou decifrar para explicar melhor para quem eles estavam escrevendo. Por exemplo, quando você lê lá em Gênesis, no momento do dilúvio, aí fala assim: abriram-se as comportas do céu. O que é que isso quer dizer? Tem porta no céu para abrir? Hoje, com a tecnologia que nós temos e com os estudos, você consegue entender que tem porta no céu? Tem alguma porta para ser aberta lá no céu? E por que Moisés escreveu: abriram-se as comportas do céu e a água Sabe o que é que ele estava? Porque Moisés, ele teve o estudo dele, ele passou toda a infância dele, ele foi para as escolas egípcias, e o mundo, como era explicado o mapa mundi, né? O mundo, como era o mundo, como os egípcios ensinavam, na cabeça deles, o azul que a gente contempla lá em cima, são águas. Então eles olhavam, eles pensavam que tinha algo que barrava as águas. Deus barrava. Então existiam umas portas que, quando essas portas se abriam, chovia. Por isso que chovia na terra. Eram essas ideias que eles tinham. Então na cabeça dele, quando começou a chover do dilúvio, foi que Deus abriu todas as comportas do céu para que descesse água. Olha a ideia. Só que nós hoje sabemos que não é assim. A água hoje evapora, sobe, as nuvens como uma esponja vai pegando essa água, quando ela está carregada, ela solta, aí chove. Nós sabemos que é assim. Nós sabemos que não existe água no céu. O azul que nós estamos a contemplar daqui é nada menos do que a nossa atmosfera. A nossa atmosfera faz com que os nossos olhos contemplem o céu azul. Mas o céu é azul? Não. Você passou da atmosfera e vai ver tudo escuro. Mas quando olhamos para o céu, a atmosfera, ela faz com que a gente tenha uma visão de tudo azul.
Então, quando ele está falando, quando Moisés está falando lá na criação, ele diz assim, ó, lá na criação: e Deus separou as águas da terra, as águas de baixo e as águas de cima. O que foi que Deus fez nesse dia? Ele separou a água. Ficou água no céu e ficou água na terra? Não. Sabe o que ele estava querendo dizer? Na humildade do ensino que ele teve, que Deus criou a atmosfera. Simplesmente assim. Hoje nós sabemos definir de forma diferente, mas Moisés tinha uma certa dificuldade para definir isso. Vocês entendem isso? Então, muitas das vezes, você simplesmente se basear numa palavra, sem olhar o contexto que ela está sendo escrita, pode dificultar muito a sua interpretação dela, e pode você ter uma interpretação totalmente errônea. Então, se essas pessoas chegam para falar isso, fale para ele: irmão, temos que analisar o contexto. E o que eu falo contexto não é só da passagem, é também um contexto todo bíblico. Tá bom assim? Agora vamos, entendemos Sheol? Tem alguma pergunta sobre essa palavra? Não? Podemos passar? Nós vamos agora para o Novo Testamento. A primeira palavra que nós vamos tratar agora é Hades, tá bom? Hades. Hades, irmão, essa palavra Hades, H-A-D-E-S, ela tem a mesma ideia de Sheol, a mesma ideia, só que no grego. É a mesma ideia de sepultura ou de algo assim, que eu falei para vocês, só que ela estando no grego, tá bom? Então Hades é mais ou menos que a mesma coisa que Sheol, tá? E para poder entender Hades, você tem que entender também o contexto. Aí você vai conseguir definir o que é que aquela palavra queria dizer. Então vamos ver uma palavra, uma passagem. Irmão, existem muitas passagens. Eu estou trazendo só uma, só para a gente ter ideia, tá, do que eu estou falando. Vamos ler lá Apocalipse 16, que até li na quinta-feira passada. Apocalipse 16, 18. Apocalipse capítulo 16, versículo 18. Diz assim para nós, ó: e sobrevieram Apocalipse 16, 18. Deixa eu ver aqui. Então, não seja isso. Eu acho que não é esse daqui não, irmãos. Eu acho que é 1,18. Eu acho que a minha filha colocou um 6 a mais aqui. É Apocalipse 1,18, tá? Eu sei essa, é 1,18, tá bom? Vai lá, diz assim, ó: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Isso é Jesus falando para João. E tenho as chaves da morte e do inferno. Essa palavra aqui, inferno, ela no original está Hades, tá? Mas veja, tem Hades aí na tua? Olha, na versão dela permaneceu Hades, tá bom? Mas nós já temos, claro, a facilidade. Tem Hades, pronto, tá aí. Então, quando algumas versões já tem Hades, então você já entenda que Hades quer dizer inferno, tá bom assim? Então, quando você pegar a sua versão, você leu lá Hades, você já vai associar que é inferno, tá bom? Por que muitas versões ela bota Hades, né? Porque daqui a pouco eu vou explicar que assim, ó, quando nós morremos, não vou falar nós, porque nós vamos para o céu. Quando for falar da gente, a gente vai falar só do próximo ponto, que quando eu suspender inferno, nós vamos falar sobre o céu. Então, mas quando aqueles que não creram em Jesus, aqueles que não tiveram a salvação, eles morrem, agora eles vão para o Hades. Estão lá no Hades, um local de tortura lá no Hades. Depois eles serão ressuscitados em seus corpos para o juízo, para o julgamento. Depois do julgamento, eles serão lançados no lago de fogo. Nesse lago de fogo, pronto, ali é terra. Tá bom assim? Então esse é o processo daquele que, infelizmente, perder a salvação. Vai ser esse triste processo. Mas aqueles que morreram sem Cristo, sem salvação, eles estão perecendo agora no Hades. Mas ainda vai ter o lago de
fogo. Vai ser colocado Satanás, o falso profeta e todos aqueles que não confessaram a sua fé em Jesus Cristo. E ali a condenação, depois do juízo. Tá bom assim? Então nós temos em Apocalipse algumas passagens que está escrito Hades e algumas passagens está escrito lago de fogo. E qual é a diferença? É que um é antes do juízo, Hades antes do juízo, e lago de fogo depois do juízo. Que juízo, irmão? É o julgamento, tá? Vai ter o grande julgamento, onde todos comparecerão diante de Deus, os condenados e os salvos, para o grande juízo, o grande julgamento, aonde ali haverá o julgamento, tá bom? Depois nós vamos, um dia quem sabe a gente entende isso aí, mas como não faz parte do estudo agora, nós não vamos nos deter a isso. Vamos agora para a próxima. Entendemos Hades, né? A mesma coisa que Sheol, só que no Novo Testamento, tá bom? Agora vamos para a outra palavra, Tártaro. Tártaro, irmão, só tem em um local. Só em um local. Qual é? 2 Pedro, abre aí, Vitinho, 2, 4. 2 Pedro 2, 4. Segunda Pedro 2, 4. Capítulo 2, versículo 4. Está aqui? Pronto, vamos lá. Porque se Deus não perdoa aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O que é que acontece? Pedro pegou essa palavra tártaro do grego, que quer dizer o quê? Essa palavra, ela quer dizer como algo que, como Tártaro fosse um local pior do que o inferno, ou pior do que o Hades. Fosse um local onde era colocado as piores pessoas. Ou seja, para o grego, quando ele usava essa palavra Tártaro, era que aqueles que morriam, aqueles que eram assassinos, que eram pessoas más, muito mal, elas iam para esse local. Entenderam assim? Então, Pedro, ele pega essa palavra do grego para dizer assim, ó, os anjos, esses anjos que pecaram, foram colocados nesse local, alguns deles, foram colocados nesse local, aonde é um local que é colocado as pessoas más, muito ruim, muito mal. Então, Tártaro, ele tem essa ideia também, que nos traz a ideia de inferno, tá? A mesma coisa, só que ele pegou uma palavra para poder os leitores que ele estava passando entender do que ele estava falando. Tá bom assim? Entendemos? Então só tem nesse local. Pode falar. Malaquias? Você pode me dizer a passagem para a gente ir lá ver? Sim. Sim. Não. Pronto. Não, você não está errado. É figuras de palavras, tá, irmão? Para entender alguns processos. Mas é claro que também não existe janelas no céu. A questão era de derramar. É porque muitas vezes eles achavam que tinha algumas coisas que se seguravam lá. Então, para passar do céu para a terra, teria que abrir alguma coisa. Que é como se tivesse fechado, algumas coisas fechadas. Só que hoje nós temos um entendimento mais além, né? A gente entende que isso é reino espiritual. É um reino onde a gente consegue chegar lá de forma espiritual e não de forma física. Porque nós estamos no reino físico, tá? Então, muitas das vezes, essa ideia de passar de onde nós estamos
para o reino espiritual, eles tinham ideia de como portais, janelas, tá? É como para você poder entrar lá, ou sair de lá para cá, entendeu? Então, muitas vezes é usado isso, mas não tem problema você usar. É figuras de palavras, são você utilizar essas palavras que você está querendo passar uma ideia, mas você consegue passar a ideia, entendeu? Mesmo utilizando ela, mas não tem problema. Não sei se eu consegui explicar direito, mas não tem problema. Muitas das vezes eles utilizavam esses termos para transmitir uma ideia. O que ele diz? Manda as bênçãos do céu, né? Deus vai mandar as bênçãos do céu. Então virá lá do céu, não de outro local, mas virá do céu para nós. Então abre as janelas para que desça, para aquilo que estiver bloqueando, não bloqueie mais, que venha. Bom, mais ou menos essa é a ideia. Pode falar. Preso nesse local. É uma boa pergunta que o Cleito fez. Por exemplo, nós temos a ideia, irmão, de que o Hades estão as pessoas que elas estão lá porque elas não obtiveram a salvação. Então elas estão nesse local sendo torturadas. Porém, no Tártaro estão esses anjos que caíram, anjos tenebrosos, que tem anjos aprisionados já. Então eles estão nesse local chamado Tártaro, tá? Então não estão junto com aquelas almas, aqueles espíritos que não aceitaram a Cristo. Tá bom assim? Tá bom. Um dia, se tivermos a oportunidade de estudarmos Apocalipse, né? Que aí seria bom, porque aí a gente conseguia falar sobre tudo isso, né? Sobre esses processos escatológicos, né? Falar um pouco sobre escatologia. Mas aí, se eu me deter a isso, irmão, nós não vamos parar o ano, né? Vamos parar o ano e vamos parar o coisa, porque a gente vai passar aqui muitas coisas falando, né? Mas o que eu quero que vocês entendam? Eu quero explicar aquela passagem que a gente vai ler lá em João 5. Eu só consigo explicar se eu repassar isso aqui para vocês. Então, por isso que a minha mente ela foi muito alinhada ao ponto de explicar, para eu explicar lá. Que eu ainda preciso explicar lá. Então, por isso que eu estou passando isso para vocês, aproveitando que eu vou ter que explicar lá e já estou passando maiores detalhes também sobre essa questão, tá bom? Vocês vão entender melhor quando a gente for ler lá. Mas até então, entendemos isso aí? Entendemos? Então, Tártaro tem o mesmo sentido de inferno para nós. Sheol tem o mesmo sentido de inferno, dependendo do contexto. Hades tem o mesmo sentido de inferno, dependendo do contexto. Tá bom? E tem mais outra palavra, que é Geena ou Geena, o Vale de Inon. Todos esses, quem mais se utilizou dela, eu acho que talvez, eu não sei passar isso com firmeza, só se foi só Jesus, que usou o termo Geena, ou Geena, o Vale de Inon. Eu trouxe aqui um vídeo, que eu acho que a mulher, que ela está lá nesse vale, lá em Jerusalém, é um local. Eu vou passar porque ela vai saber explicar melhor para vocês do que eu. Ela vai mostrar esse vale, mas antes de colocar o vídeo, eu vou explicar para vocês entenderem um pouco do que ela está falando, tá bom? O que é que acontece? Jesus, ele queria fazer com que as pessoas entendessem acerca de um local de condenação que tem pós-morte, tá bom? Jesus, ele queria explicar para quem ele estava se comunicando que existia um local de condenação pós-morte. E ele queria que o povo entendesse algumas coisas que existia lá. E o que foi que ele fez? Ele pegou como exemplo o vale de Inon, ou o vale de Geena. Por quê? Porque lá nesse vale já houve coisas terríveis, aconteceram lá coisas terríveis, que a moça vai até explicar para vocês. Que foi crianças sacrificadas a ídolos, crianças eram mortas lá. Crianças, bebê, olha o Isaac aí. Pois pais levavam crianças para serem sacrificadas ao deus Moloque, né? Lá nesse vale de Inon. Era tão terrível, irmão, o que era feito nesse vale, que ela vai explicar até os detalhes aí para vocês, de forma assim cruel que era feito.
Só que na época de Jesus não era mais feito isso. O que era na época de Jesus? Quando Jesus veio na terra, o que era que estava acontecendo no Vale de Inom ou no Vale de Geena? Era como se fosse o lixão. Lá era colocado os lixos e era queimado. Então ali existia fogo 24 horas, direto, coisa sendo queimada naquele local. Porque o lixo da cidade, as coisas da cidade, corpos, coisas assim, era colocado naquele local para ser queimado ali. Então constantemente aquele local estava tendo fogo 24 horas. Então por isso que Jesus traz o Vale de Inom para dizer assim, ó, e lá haverá fogo que consome, que não vai consumir, né? Fogo constante, e não consumirá nem a verme, nem fogo inextinguível, fogo que não se apaga. Por isso que ele falava isso, porque lá no Vale de Inom o fogo não se apagava, era direto queimando as coisas. Entende? Então o que foi que Jesus fez? Jesus pegou esse vale e quis dar uma ideia. Ele trouxe como exemplo, como ilustração. E quando tiver Guiena, que você não vai conseguir ler, mas vai ter inferno. Mas no original é Geena, tá? E por que, irmãos, é importante entendermos isso? Porque as pessoas que defendem que não existe inferno, a principal base que eles pegam é os originais. Que eles dizem que nós já pegamos a Bíblia com a tradução inferno, então nós estamos já inclinados a entender dessa forma. Mas o original diz uma mensagem totalmente diferente. Só que eu estou mostrando aqui para vocês que não, tem a mesma ideia. Para isso, o que eles pecam é que eles estão pegando uma palavra, estão esquecendo de todo o contexto que há dentro da palavra, tá? E eu vou mostrar mais um pouco desse contexto em outras passagens bíblicas que eu vou apresentar aqui para vocês. Tá bom assim? Então vamos ver o vídeo? Então, antes de ver o vídeo, só entenda uma coisa. Na Bíblia, nos textos originais, as palavras que estão relacionadas ao inferno estão escritas como Sheol, Hades, Tártaro e Geena. Sheol e Hades, nós precisamos do auxílio do contexto que está sendo falado para podermos entender que está se falando do inferno, de um local de tortura e condenação. Guiena e Tártaro, não, já estão falando de um local de condenação, não precisa do contexto, a palavra em si já está querendo dizer que é um local de condenação. Mas Jonas, você falou que Guiena era o nome de uma localidade, mas Jesus sempre traz a associação de que esse local é similar ao que vai se passar na pós-vida, para aqueles que não creram nele. Entendemos isso? Alguma pergunta, alguma dúvida? Se não temos, vamos ver o vídeo. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos hoje em Jerusalém e vamos conhecer juntos o Vale do Inferno, também conhecido como Geena, este local que viu algumas das passagens mais terríveis da Bíblia. E a gente vai entender qual é a conexão deste local com o Templo de Jerusalém e Judas Iscariotes. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Ao fundo, nós vemos as lindas muralhas da cidade velha de Jerusalém e nós estamos agora no lado sudoeste, onde está o vale conhecido em hebraico como Gei Ben Inom, em grego como Geena e em português como o Vale do Filho de Inom, ou como o Vale do Inferno. Dentro dele fica o Tofete e também os campos de sangue. E agora eu quero convidar vocês a descerem comigo e caminharem literalmente pelo Vale do Inferno e conhecer de perto algumas das passagens mais terríveis da história de Jerusalém. Vamos lá!
Uma das coisas mais fascinantes desse vale é que ele está vazio. Jerusalém foi construída, destruída, reconstruída tantas vezes e de repente a gente chega num local tão grande e tão vazio. Não existe nenhum outro lugar como esse em Jerusalém. Além disso, esse é o local que geograficamente é o mais baixo de Jerusalém e não só geograficamente, também moralmente e espiritualmente, esse aqui é um local de profundezas. Mas o que de tão terrível acontecia aqui para esse local ser conhecido como o Vale do Inferno até os dias de hoje? Aqui aconteciam sacrifícios por um deus pagão chamado Moloque, e não qualquer sacrifício, e sim sacrifícios humanos, mais especificamente sacrifícios de crianças. Os próprios pais traziam seus filhos aqui para serem sacrificados por uma estátua de Moloque. Eu, agora que sou mãe, não consigo imaginar o que acontecia aqui, um pai e uma mãe trazerem o próprio filho. E imaginem a situação, aqui eram trazidas as crianças e elas eram queimadas vivas. E os gritos delas ecoavam por todo esse vale. E para disfarçar esses gritos e esse sofrimento, os sacerdotes de Moloque tocavam aqui tambores. Então, se a gente chegasse aqui há um pouco mais de 3.000 anos atrás, o que a gente veria aqui é um show de horrores. Um vale com tambores e gritos de crianças. Mas quem eram capazes de fazer uma atrocidade tão grande? Essa era uma tradição pagã, uma tradição dos cananeus, que é tão terrível que muitos arqueólogos acreditavam que não era literalmente sacrifícios humanos. Mas a gente encontrou em escavações arqueológicas, não aqui em Israel e sim em Cartago, se encontrou um local com ossadas de crianças que foram sacrificadas junto com ossadas de animais, que eram sacrificados para um deus chamado Baal e também para Tanit. Baal a gente conhece também de várias histórias da Bíblia. Mas, infelizmente, essa prática pagã também se infiltrou em parte do povo de Israel. Sim, pessoas do povo de Israel aqui no Reino de Judá vinham e participavam de sacrifícios tanto para Moloque como para Baal. Inclusive, reis de Judá participaram dessas práticas, como o rei Menassés e o rei Acaz. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel e, além disso, fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações. Porquanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo, em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança. E realmente o que vai acontecer como punição desses atos tão terríveis é que Jerusalém vai ser destruída no ano de 586 a.C., quer dizer, há quase 2.600 anos atrás, Jerusalém vai ser destruída pelos babilônios, por Nabucodonosor, e essas mesmas pessoas vão ser enviadas para o exílio da Babilônia.
E agora que nós sabemos que sacrifícios de crianças eram uma prática relativamente comum entre os povos cananeus, a gente pode olhar com outros olhos para a história de Abraão indo sacrificar o seu filho Isaque. Quando Deus ordena a Abraão pegar o seu filho amado Isaque e levar para sacrificar no Monte Moriá, vejam o contexto da época, não é uma coisa incomum. Bem próximo do Monte Moriá, do Monte do Templo, fica o Vale de Geena, onde se faziam sacrifícios. Então é uma prática relativamente comum para a época. Mas quando Abraão está pronto para sacrificar o seu filho, Deus ordena que o sacrifício não seja feito. Então, ao mesmo tempo, ele está testando a fé de Abraão, como está mandando uma mensagem para Abraão e para todas as pessoas aqui da região que Deus não quer sacrifícios humanos e muito menos de crianças. Geena também é o local onde por séculos se queimava o lixo de Jerusalém. Então o vale é associado com o fogo eterno pelo lixo que constantemente queimava aqui e também pelos sacrifícios queimados aqui. E também Jesus fala sobre esse vale e ele usa ele como sinônimo do inferno e do fogo eterno. Por exemplo, no Sermão da Montanha, como está escrito em Marcos 9,43. E se tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o Geena, para o fogo que nunca se apaga. E agora vemos na tela a lista de todas as passagens que Jesus fala de Geena. E é interessante que na Bíblia em português, seguidamente, Amém? Vocês entenderam? Então, quando Jesus ele fala de inferno, ele está usando esse termo Geena, porque ele trazia para as pessoas entenderem que era esse local terrível, esse local pobre espiritualmente, esse local tenebroso. Então ele queria dizer, lá o inferno vai ser tenebroso também, né? Então Jesus ele traz essa associação. Então não é que, olhando para os originais, isso diga para nós que não existe inferno. Não é isso. Pelo contrário, o Senhor tentou procurar deixar bem claro que existe um local de tormento e condenação para aqueles que não crerem nele. Então hoje nós nos familiarizamos com termos que são usados para se referir a uma condenação eterna. Qual foram esses termos? Nós tivemos a palavra inferno, que é a comum que trabalhamos hoje, e as traduções aplicam ela para falar de um local de condenação. Nós vimos a palavra Sheol, que dependendo do contexto também está falando desse local de condenação. Nós vimos a palavra Hades, que também dependendo do contexto está se referindo a esse local de condenação. Nós vimos a palavra Tártaro, que também está falando de um local de condenação, de algo que leva a essa ideia de condenação. E nós vimos a palavra Geena, que também refere-se a um ambiente, um local de condenação, quando esses termos são utilizados na Bíblia, alguns dependendo do contexto, outros já de forma direta, tá? E nós temos o lago de fogo, que é a condenação depois, pós-juízo, pós-julgamento, que ali vai ser colocado todos naquele local, e ali serão condenados eternamente. Tá bom assim? Eu consegui ficar só nessa pergunta hoje, mas quando for na próxima quinta, eu respondo para vocês as outras perguntas.
né, que nós ainda temos a pergunta de: o inferno é eterno? É justo as pessoas serem condenadas de forma eterna? Vamos ver isso. Vamos responder essas perguntas. Posso sair do inferno? Depois que eu morri, fui condenado, estou no inferno, eu posso sair lá? No sentido né? Mas só para você entender, aquele que foi condenado, ele pode se perguntar: depois que eu morri, eu cheguei lá no inferno, eu posso sair do inferno e ir para o céu? Vamos responder essa pergunta também. E temos outras perguntas, como o que é que a Bíblia fala, como é mais ou menos o inferno, o que é que a Bíblia fala, por exemplo, quem vai para o inferno, o ser humano vai para o inferno, os homens irão para o inferno, ou só, já que o inferno foi criado somente para Satanás e os seus anjos, só eles que vão? Nós vamos ver isso também de forma bíblica. E tem mais 2 perguntas, se eu não me engano, temos mais 5 perguntas para ser respondidas. E caso vocês tenham outras, pode falar se elas não forem respondidas ao longo do curso. Vamos falar sobre purgatório, vamos falar sobre essas coisas, né? Amém? Mas hoje nosso tempo fica para a próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Fiquem em pé. Por gentileza, vamos fazer uma oração. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós somos gratos por mais um dia o Senhor nos revelar a Tua palavra. Mas Deus, diante do conhecimento que nós tivemos hoje, nós te pedimos: tenha compaixão e misericórdia de nossas vidas. Ajuda-nos a nos conservarmos fiéis a Ti, perseverante na fé, para que a gente não tenha o destino desse local cruel, desse local onde o fogo não vai se apagar, desse local onde a tortura não vai cessar. Deus, nos livra desse local terrível. Guarda-nos, preserva-nos, ó Pai, na Tua fé. Jesus, que a Tua igreja possa ficar vigilante e atenta, para que a gente não ande escorregando, não ande de forma torta, não, mas possamos andar retos para obtermos a salvação. Que o coração de cada um que está anseie pelas regiões celestiais, pelo céu, por morar contigo. Pai, salva-nos, é o que pedimos. Não nos deixa sermos conduzidos para o juízo, para uma condenação eterna. Guarda-nos, Espírito Santo de Deus. Guarda-nos e livra-nos desse local. Tenha compaixão deste povo, ó Pai, que estão vivendo em transgressão, iniquidade. Ó Deus, converte essas vidas, mude suas naturezas pecaminosas, transforma-os, ó Deus. Transforma-os, Espírito Santo de Deus. Tenha misericórdia, Deus. Nós sabemos que o inferno é um local terrível, é um local tenebroso, é um local de aflição, angústia, dor, e não desejamos, ó Pai, que ninguém vá para lá. Ó Jesus, oramos e pedimos: converte esse povo, converte, tenha compaixão e misericórdia. E da mesma forma pedindo: livra-nos, Jesus, livra-nos de tal coisa, que todo o propósito que estarmos na Tua casa, de buscarmos a retidão em Ti, seja de estarmos prontos para quando o Senhor nos chamar, podemos ir morar na eternidade contigo. Jesus, que possamos ouvir o Senhor a nos chamar e convidar a entrar na glória de Deus. Assim seja para todos, Jesus. E livra-nos desse local. Livra-nos desse local. Nós te pedimos, nós suplicamos, nós clamamos. Livra-nos, Jesus. Tire a iniquidade de nós
Tira todo o pecado de nós. Tira tudo aquilo, Deus, que nos afasta da salvação, que nos afasta de entrarmos nas regiões celestiais. Vai nos limpando e purificando. Que possamos hoje compreender que a eternidade está reservada para nós. Mas aonde vamos passar essa eternidade? Temos que nos preocupar com isso. Aonde vamos passar a nossa eternidade? Temos que nos preocupar com isso. Enquanto há vida, podemos dar um destino, mas depois que perecermos, não há mais escolha. Então Jesus nos dê sabedoria e discernimento para tomarmos as decisões corretas em nossas vidas, trilharmos o caminho correto, firmes e confiantes, com a fé estabelecida em Ti, plenamente em Ti, seguindo a Tua vontade e o Teu querer. Tira toda a iniquidade dos nossos corações, tira toda a iniquidade das nossas mentes, tira toda a iniquidade de nós, Senhor Jesus Cristo. Purifica-nos, ó Deus. E que amanhã possamos nos conservar santos, que depois de amanhã possamos nos conservar santos, e assim em diante, Deus. Conserva-nos santos. Você que está nos ouvindo, você que está aí na sua casa, se você está vivendo num mundo de pecado e de iniquidade, você que está ouvindo essa voz, está em pecado e iniquidade, e você quer ter a sua vida transformada, você quer ter a sua vida regenerada, você quer ir para o céu, você não anseia e não deseja uma condenação eterna, então renda-se ao Senhor Jesus, arrependa-se dos seus pecados e mude a sua vida baseado na palavra de Deus, baseado nos ensinamentos de Jesus, numa fé inabalável nesse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Se arrependa, se arrependa. Que Deus conserve-nos na sua santa paz e no seu santo caminho, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Você que está aí nos assistindo de casa, do seu lado aqui esquerdo, Vitinho, aqui no canto, desse lado aqui, desse lado, o seu lado direito aqui, do lado esquerdo então, né? Do seu lado esquerdo aqui, está um QR Code. Se você colocar a câmera do seu celular em direção ao QR Code, você vai ser direcionado para o canal da igreja. E ali você vai poder fazer a inscrição, ativar o sininho para receber as notificações quando formos fazer as transmissões. Nós temos aqui as transmissões dos cultos às terças, quintas e domingo, e temos a devocional ao sábado. E também quando temos alguns eventos, alguns trabalhos, tem vezes que nós também disponibilizamos de forma ao vivo para aqueles que querem acompanhar de suas casas e não pode estar presente aqui conosco. Então, se você puder, direcione a câmera do seu celular aí para o QR Code e se inscreva para você ser abençoado pela palavra do Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Enquanto a gente louva, você é livre para adorar o Senhor com o seu dízimo e com as suas ofertas. Amém? Glória a Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais.
Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Dias vamos nos encontrar contigo, Senhor. Obrigado. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor João. Oi. Mais uma vez, boa noite, igreja. Glória a Deus, que estudo maravilhoso, né? Muito bom, maravilha. Mas agora vamos suspender, né? Agora nós vamos para casa, vamos levando esse estudo dentro do nosso coração. Esse conhecimento que é fantástico, é maravilhoso. Eu creio que é muito difícil ser só um curso de escatologia, mais ou menos assim, mas na igreja, assim, durante a semana, é um pouco difícil as igrejas, né, ter esses estudos. Mas aqui tem, porque na graça de Deus, nosso interesse é falar da palavra de Deus, de tudo quanto está na Bíblia, nós temos que comentar, amém? Então, nós vamos, hoje é quinta-feira, né? Então, domingo nós vamos estar aqui, em nome de Jesus, sábado devocional, exatamente, viu? E eu gostaria de selecionar uma pessoa para o devocional de sábado, tá bom? Em nome de Jesus, aí eu vou e falo para você, tá certo? Pois então vamos levantar as mãos, em nome de Jesus.
Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, abençoa cada vez mais os nossos conhecimentos diante do Senhor. Abençoa esse jovem, o Jonatas, que tem tanto amor pela Tua obra, tanto amor em estudar para nos ensinar acerca do desígnio, quer dizer, do segredo do Senhor. Abençoa ele, meu Pai, abençoa a esposa que ajuda ele nesses estudos, e que possamos, ó Pai, aprender muito mais da Tua palavra. Obrigado por todos que estão aqui, obrigado por você, internauta, que está aí, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Que o amor de Deus abençoe os dizimistas, os ofertantes também. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje para todos sempre. E a igreja diga amém. Vou em paz com Deus, em nome de Jesus. O Rei é exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei.